E a gente chama o Guilherme para o momento da pregação da palavra, fazendo assim sobre ele: enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Cantemos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, Sobre o Guilherme, Senhor. e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Boa tarde. Tá muito fraco. Boa tarde. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar, meus irmãos. Nós queremos então dar seguimento a tudo aquilo que nós ouvimos, rezamos, refletimos ao longo desse dia. Para esta segunda pregação, irmãos, o Senhor colocava ao meu coração, nós vamos falar um pouco sobre os talentos e a santidade. Se nós pegarmos o evangelho de hoje, que daqui alguns momentos nós estaremos refletindo, vai narrar Jesus contando uma parábola. Irmãos, diante disso, eu queria retomar com você alguns pontos. Por isso eu queria que você tomasse comigo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Diz a palavra, nós irmãos, o título é Exortação à pureza, à caridade e ao trabalho. Versículo 1. No mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como devereis proceder para agradar a Deus, e já o fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais, pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. E que ninguém nesta matéria oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas estas coisas, como já antes vô-lo temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, irmãos, que foi proclamada. Irmãos, nós ouvimos sobre o amor de Deus na parte da manhã. Nós ouvimos na parte da manhã sobre o amor de Deus. Nós ouvimos também sobre o chamado que o Senhor tem para nós. E agora na parte da tarde, irmãos, o Senhor, Ele tem para cada um de nós um projeto, uma proposta. Mas eu queria ainda ser mais ousado. O Senhor tem para você um projeto de vida. O Senhor tem para você um desejo. E é sobre este desejo que nós queremos refletir nesta tarde. Veja, irmãos, o Senhor nos chama a uma coisa. A uma coisa. E eu queria que você perguntasse para o seu irmão:
o que ou para que Deus nos chama. Para quê? Pergunte para quem está do seu lado, para que Deus nos chama? Queria que você perguntasse para ele, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Responda para o seu irmão, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo. Irmãos, esta é a única vontade de Deus. E nesta tarde nós queremos refletir de maneira especial. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos. Pois bem, irmãos, o Papa Bento XVI, na época cardeal Ratzinger, num dos seus escritos, ele vai dizer que aquele que é santo por excelência é Deus. Deus é aquele que diz, sede santos porque eu sou santo. Então, originalmente, o único que pode ser chamado de santo é Deus. E continua o Papa Bento XVI nos seus escritos. Ora, se Deus é santo, para que eu seja santo, eu preciso estar próximo de Deus. Eu preciso olhar para Deus e refletir na minha vida quem Deus é. Isto é, eu preciso ser parecido com Deus. Eu preciso ter as atitudes de Deus. E se nós formos trazer para uma maneira ainda mais próxima de nós, quando eu olho a Deus, eu preciso refletir este olhar na minha própria vida. De modo que aqueles que olharem para mim consigam enxergar Deus. Meu irmão e minha irmã, quando as pessoas olham para nós, o que será que elas têm enxergado? Olha para o irmão que está do seu lado e vê o que você enxerga nele aí. Olha, dá uma olhadinha para ele. Vê que cara de santo que ele tem, não é? Olha só, que bonito. Irmãos, e eu quero dizer algo especial a você. Eu quero dizer que a santidade, ela não é um convite. Eu quero dizer a você que a santidade não é uma proposta. Eu quero dizer a você que a santidade é uma necessidade. É necessário que nós sejamos santos. Pois bem, irmãos, nós temos refletido ao longo desse dia sobre os talentos e na Santa Missa nós vamos ainda refletir um pouco mais. Mas veja só, nós dizíamos na parte da manhã que Deus foi nos criando de maneira pensada, que Deus foi pensando em cada detalhe quando nos criou, que por seu amor Deus foi gastando tempo conosco, que nós não fomos produzidos numa forma, a larga escala. Não, Deus cuidadosamente foi criando a cada um de nós. Veja, no Evangelho, quando narra esta parábola dos talentos, vai dizer que cada um recebe o talento pelas habilidades que possui. O que isso quer dizer, irmãos? Que dentro de você, que você tem habilidades, qualidades, e que Deus colocou isso em você. Eu vou te dar um exemplo simples disso. Quem aqui gosta de cozinhar, levanta a mão. Isso. Não perguntei quem cozinha bem, né? Só perguntei quem gosta de cozinhar. Não é? Bastante gente. Veja bem, irmãos. Eu me casei em fevereiro deste ano. Minha esposa está aqui. Irmãos, um dia a minha esposa foi fazer, se eu não me engano, era um rocambole de carne. Irmãos, quando eu comi aquilo, estava maravilhoso. Estava muito bom. E eu cheguei nela e falei, meu amor, como você cozinhou bem, é a primeira vez que você fez esse rocambole? E ela disse para mim, meu amor, desde que a gente casou, tudo que eu tenho cozinhado é a primeira vez. Mas ficou muito bom. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque foi a primeira vez que ela fez aquela receita e ficou bom. Em contrapartida, tem pessoa que ela pode pegar a receita, ela pensa, ela faz 4, 5, 6 vezes e ela não acerta, verdade ou não? Porque ela tem uma habilidade. E quem deu esta habilidade a ela?
Deus. Então veja, nós temos as nossas habilidades humanas. Ou seja, tem gente, por exemplo, que é muito bom em fazer contas. Tem gente que é muito bom na oratória, na arte de falar, de se expressar. Tem gente que é muito bom em informática. Enfim, nós temos diversas habilidades. Mas o que eu quero dizer a você é que Deus colocou em nós talentos, dons. O Espírito Santo faz com que isso floresça em nós. Para quê? Para que com eles eu seja santo. Irmãos, dom é Deus que nos dá de maneira gratuita para quê? Para que eu sirva, para que eu trabalhe. Então fala para o irmão que está do seu lado, você tem dons? Sim, né? Fala para ele, então é para você trabalhar. Olha, para a gente trabalhar com os dons que Deus nos deu, irmãos. Mas veja só, quando São Paulo então escreve esta carta, ele começa a dizer aqui no versículo 3, que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Isto é, se eu recebo um dom gratuito de Deus para que eu trabalhe, para que eu sirva, a primeira pergunta que eu devo fazer é, o que eu estou fazendo com os meus talentos? Ou melhor, o que eu estou fazendo com os talentos que Deus me deu? Será que eu tenho colocado eles a serviço, irmãos? Será que com os talentos que Deus me deu, eu tenho me tornado mais santo? Eu tenho levado a santidade onde eu passo? E, parafraseando agora o Papa, as pessoas quando olham para mim, enxergam em mim Deus, enxergam em mim a face de Deus, as atitudes de Deus. Este é o desafio. E eu digo a você, irmãos, há um tempo atrás, eu fui pregar num encontro de jovens. Os irmãos conhecem esse testemunho. Eu fui pregar nesse encontro de jovens, e quando eu cheguei naquele lugar, era um salão cheio, estava lotado de pessoas. E eu entrei lá naquele salão e não tinha mais onde sentar, todos os lugares ocupados. E quando eu cheguei naquele lugar, veio um jovem me receber. E ele falou, irmão, senta do meu lado. E me chamou a atenção aquele jovem porque ele falava de um jeito muito simples, ele estava vestido de uma maneira muito simples. E ele disse, senta do meu lado, ele me acolheu, ele não sabia quem eu era, não sabia que eu ia pregar, ele simplesmente se colocou ao meu encontro e disse, fica do meu lado. E eu fui, me sentei ao lado dele. E aí foi acontecendo aquela reunião. Eu me lembro que eu fiz a pregação, fiz a oração, voltei para o meu lugar. E naquele dia, irmãos, estavam sorteando alguns prêmios. Estavam sorteando chocolate, ovo de Páscoa, aquela cesta cheia de doce. Grupo bom, né, irmão? Olha que beleza. E eu não sabia onde eu tinha colocado a minha mensaginha, porque na mensagem tinha um número. E eu não sabia onde eu tinha colocado. Irmãos, quando eu olhei aquele jovem, ele olhou para uma cesta de chocolate que estava lá na frente, e os olhos dele até brilhavam, irmãos. Ele desejava aquela cesta. E ele olhou para mim, viu que eu estava sem número e falou para mim, irmão, cadê seu número? Eu falei, irmão, não sei onde eu coloquei. E ele falou, procura, porque quem sabe você não ganha. E aí, irmãos, eu comecei a procurar o número e encontrei. E foi acontecendo o sorteio, falavam lá, número 10. Aí vinha lá o número 10, todo feliz, pegava lá sua cesta de chocolate e voltava para o lugar. De repente, irmãos, eu estava de olho fechado, Deus colocou no meu coração assim, você vai ganhar. E eu pensei, obrigado, Senhor. Como o Senhor é bondoso, né? Uma cesta de chocolate, obrigado, Senhor. E Deus colocou assim, você vai ganhar, mas você vai dar para Ele. Tem gente que quer pensar assim, isso é coisa da minha cabeça, né? Não é Deus falando, não. Irmão, sabe qual foi o próximo número sorteado? O meu. Quando o meu número foi sorteado, aquele menino olhou para mim e falou assim, tá vendo? Falei que você ia ganhar. Irmãos, ele ficou tão feliz. E eu fui lá na frente, peguei aquela cesta de chocolate, fui voltando para o meu lugar. E eu olhava a cesta, olhava o menino, olhava a cesta, olhava o menino. E fui até ele. Só que quando eu cheguei até ele, eu disse para ele assim, irmão,
Jesus pediu para eu te dar essa cesta. E quando eu falei isso para ele, irmãos, ele começou a chorar. Ele olhou para mim e disse assim: eu sabia que Jesus não ia me decepcionar. Naquele momento eu entendi, irmãos, do que muito mais que a pregação que eu fiz de 1 hora, aquele menino conheceu Jesus numa atitude que eu tive em 5 minutos. Quantas atitudes, quantas oportunidades Deus tem colocado na nossa vida para que a gente seja mais santo. Quantas oportunidades Deus tem colocado a nós para que nós sejamos mais santos. A cada dia, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos dá oportunidades para que nós sejamos santos. E aí você vai falar para mim: mas na minha casa acontece isso, mas eu tenho problemas no trabalho, mas eu tenho problema na minha paróquia, eu tenho problema na minha diocese. Irmão, foi ali que Deus te colocou para florescer. Foi ali que Deus te colocou para ser mais santo. Foi naquele grupo de oração, foi naquela família cheia de problemas. É ali que Deus te colocou para ser mais santo, para que a tua santidade floresça, para que as pessoas ao olharem para você possam enxergar a face de Cristo. Meus amados irmãos, nós temos tido oportunidades de ser mais santos, e o que nós temos feito com essas oportunidades? Outro dia eu estava indo ao supermercado, irmãos, e eu estava entrando, peguei o que eu tinha que pegar e saí. Tinha acabado de, bem recente, estava quase na época do meu casamento, um pouquinho antes. E eu entrei no supermercado, peguei o que eu tinha que pegar. Quando eu estava saindo, tinha um irmão sentado na rua. E ele falou: irmão, eu preciso de dinheiro porque eu estou com fome. E o meu filho está comigo. E a gente não tem dinheiro para comer. E eu olhei a minha carteira, irmãos. Eu tinha R$22. Tinha uma nota de 20 e uma nota de 2. E logo veio ao meu coração: eu vou dar a nota de 2. Vou dar a nota de 2 porque eu não sei o que ele vai fazer. E se não for verdade? Irmãos, quando eu fui pegar a nota de 2, eu pensei ao meu coração: o que eu estou fazendo? Porque veja, irmão, o que daria para aquele homem e o filho dele comprar com R$2? E eu me lembro que naquele momento eu peguei o que eu tinha e eu dei para os dois. Aquele homem olhou para mim e disse assim: Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. E eu fiquei pensando: Senhor, quanto ainda eu preciso ser moldado? Quanto ainda eu preciso ser mais santo? O que nós temos feito com as oportunidades que Deus nos dá para ser mais santos, irmãos? Veja, eu quero que você entenda que ser santo não é uma opção. Ser santo é uma necessidade, é uma vontade de Deus para a sua vida, é uma vontade de Deus para a tua história, que você seja santo. E veja só, quando a gente fala de santidade, logo a gente já vai pensar na santidade dos altares, não é? Dos santos que nós vemos na igreja. E que bom, irmãos, que graça se um dia nós pudermos alcançar isto. Imagina, você chega na igreja e tem uma imagem desse irmão que está aí do teu lado, lá na igreja, dá uma olhada para ele assim. Está vendo? Tem uma imagem dele lá. Olha que benção. Irmãos, imagina que graça se um dia Deus nos dá tamanha santidade para ser levado às honras dos altares. Seria uma graça tremenda, mas não é desta santidade que eu quero dizer a você. O que eu estou pregando a você é uma santidade vivida no dia a dia. É uma santidade diária que o Senhor nos convida. É uma santidade nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E eu posso dar aqui esses testemunhos para você e você vai falar: mas é só isso? Não, esta santidade é moldada nos detalhes da sua vida, nos detalhes da sua história. Deus todo dia tem nos dado, irmãos, condições para que nós sejamos mais santos do que ontem, mais santos do que ontem. E quando nós pecamos, nós voltamos aos sacramentos, nós pedimos a reconciliação e voltamos. É uma luta constante e diária para que nós sejamos santos. Ser santo não é para qualquer um. Ser santo requer uma renúncia. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você quer ser santo? Sim?
Quem quer ser santo, levanta a mão. Agora pergunta para o irmão que está do seu lado, você quer fazer renúncia? Quem quer fazer renúncia, levanta a mão. Já deu uma diminuída. Irmãos, para ser santo eu preciso me parecer com Deus. Isto significa que tudo que está em mim, que não se parece com Deus, precisa ser arrancado, precisa ser tirado. É um processo, meu irmão, de aperfeiçoamento que Deus vai nos moldando a cada dia, à medida que eu digo sim, Senhor, pode agir na minha vida, o meu coração está aberto à tua graça, eu desejo ser santo. E meu irmão e minha irmã, vão aparecendo então as dificuldades na nossa vida. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Estou pregando para o povo certo então? Todos aqui têm problema, sim ou não, irmãos? Eu digo a você, você tem enxergado mais o seu problema ou você tem enxergado mais a Deus? Sabe por que eu estou dizendo isso? Você pega a vida dos santos, irmãos, nenhum deles teve vida fácil, nenhum. Todos eles tiveram vida difícil. Todos eles, irmãos, passaram por dificuldades tremendas. Você pega, por exemplo, São Paulo, que nós acabamos de meditar. O homem ia pregar no meio da praça, ele estava lá anunciando Jesus, de repente vinham as pessoas e falavam para ele, não pode falar de Jesus aqui, você vai ser preso, você vai ser morto. E ele continuava pregando, dali a pouco ele era preso, dali a pouco ele era açoitado, dali a pouco ele era humilhado. Quando ele era solto, o que o homem estava fazendo? Estava pregando o nome de Jesus de novo. Porque era algo mais forte do que ele. Irmão, a santidade é algo que necessita de uma convicção. Eu desejo ser santo. O meu coração está convicto. Eu desejo ser santo. O homem era preso, dali a pouco ele estava pregando de novo. Eu dizia aos irmãos, no encontro que nós tivemos agora, você pega, irmãos, Madre Teresa. Madre Teresa vai, você sabe que ela tinha um carisma muito grande para cuidar dos pobres. Ela chega então ao homem muito rico da cidade e ela vai pedir uma esmola aos seus pobres. E ela estende a mão ao homem e diz, por favor, você tem uma esmola para os meus pobres? E aquele homem rico vai e cospe na mão dela. Se fosse você, o que você faria? Não precisa nem falar, irmão. Não precisa nem falar. Madre Teresa pega e diz assim, tá bom, esse é para mim. Agora dá uma esmola para os meus pobres. Irmãos, a santidade é algo que impacta a vida dos outros. A santidade abala as estruturas. E deixa eu lhe dizer uma coisa, o mundo está do jeito que está, porque está faltando um perfume chamado santidade, e que você é chamado a exalá-lo. Você que está aqui, meu irmão e minha irmã e eu, somos chamados a exalar um perfume da santidade, das pessoas olharem para nós e enxergarem a santidade em nós. Que bênção, irmãos, quando as pessoas olharem as nossas famílias e enxergarem nas nossas famílias a santidade. Que bênção, irmãos, quando as pessoas olharem para os casais, quando as pessoas olharem para os namorados e enxergarem neles pessoas santas. É isso que o mundo tem necessitado. Deus está chamando pessoas para serem santas. E se você está aqui, você não está aqui por acaso. Esse chamado é para você, para que você seja santo. Fala para o irmão que está do seu lado, você não veio aqui por acaso. E você vai dizer assim a ele, esta é a vontade de Deus ao teu respeito, que sejais santo. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amados irmãos, antes de nós irmos para a oração, eu queria concluir esta pregação dizendo a você que a santidade é uma necessidade. E que quando você diz de coração convicto, eu quero, Senhor, eu quero ser santo. Então tem as oportunidades
que nós temos para nos tornar mais santos. Por exemplo, se você faz uma oração ao Senhor, necessitando ser mais paciente, muito provavelmente quando você sair na rua, você vai encontrar aquela pessoa que te tira do sério. É assim ou não? Senhor, me dá paciência. E aí você encontra essa pessoa e fala assim, mas por que eu encontrei ela hoje? Sendo que eu pedi para ter paciência. Ué, você não pediu para ter paciência, irmão? Deus está te dando as oportunidades de ser santo. Eu dizia a você, se nós temos olhado mais o problema ou mais a Deus, irmãos, porque nós temos nos esquecido quem é o nosso Deus. Se eu fico olhando o problema, eu paro nele. Agora, se eu estou olhando a Deus, eu faço do meu problema um degrau para ser mais santo. Eu faço do meu problema um degrau para chegar mais perto dele. Há uns anos atrás, minha mãe, que está aqui, minha mãe nasceu com um problema cardíaco. E eu estou pregando isso, irmãos, para que você entenda que a gente que está aqui pregando, às vezes a gente pode pensar que a gente não tem problema, que a nossa vida é fácil. Minha mãe nasceu com problema no coração, desde criança. Meu avô dizia, eu levava sua mãe ao médico em São Paulo, não sabia se ia trazer ela de volta. Num determinado dia, o médico chegou até o meu avô e disse, olha, sua filha não vai chegar a viver aos 9. Se ela chegar aos 9, ela não passa dos 13. Minha mãe, irmãos, desde criança, sempre foi muito temente a Deus. E se hoje eu estou aqui pregando, é porque dentro da minha casa, eu tive testemunho de uma família que busca viver a santidade. Que busca, que luta. Se eu estou aqui, são pelas orações dos meus pais. E a minha mãe rezava, desde criança, não para que Deus a curasse, mas que fosse feita a vontade dele. Senhor, tu sabes o que é melhor para mim. Acontece, irmãos, que a medicina havia dado a última palavra e Deus ainda não havia. A minha mãe então foi chegando a viver aos 9, aos 10, aos 11, aos 12, aos 13, aos 20, aos 30. E para quem não ia chegar a viver aos 9, quem diria que teria filhos? Irmãos, no dia 17 de março de 1992, eu vim a este mundo pesando 5 quilos 170 gramas, 54 centímetros para a honra e glória do Senhor, porque Ele é quem dá a última palavra. Faça do seu problema um degrau para ser mais santo. E Deus não parou por aí, irmãos. No dia 14 de novembro de 1997, nasce o Gabriel, meu irmão, umas semanas antes ainda, irmãos, um bebezão para quem não teria filhos. Deus tem uma história para nós. A questão para ser santo é, o que eu tenho feito com as dificuldades que eu passo? Irmãos, a nossa oração não tem que ser, Senhor, tira a minha cruz. Porque essa não foi a oração de Jesus. A igreja católica é uma igreja fundada sobre a cruz. Não tem como ser santo sem ter cruz. A nossa oração é, Senhor, me dá forças para carregar a minha cruz, porque carregando a minha cruz eu serei mais santo. Porque carregando a minha cruz eu chegarei para mais perto de Ti. E os médicos olhavam quando eu nasci e diziam, esta mãe é diabética. E ela não é. É graça de Deus, irmãos. Minha mãe, então, ela conheceu meu pai, que está aqui também. Hoje meu pai caminha conosco. Mas quando eles se conheceram, meu pai tinha o vício do álcool. O pai bebia muito. Eu me lembro de uma vez chegar criança, e quando eu fui dar um abraço no meu pai vomitou, porque estava bêbado. Minha mãe rezava pelo meu pai, e o meu pai não queria saber de igreja, meu pai não gostava de missa, meu pai não gostava de padre, falava mal, não aceitava. Quantas vezes a minha mãe entrava no quarto de joelhos e rezava pelo meu pai, e rezava pela minha família,
E tudo que convidava o meu pai para as coisas de igreja, ele não ia, ele não aceitava. Acontece, irmãos, que o Gabriel, meu irmão, ele começou a ter desmaios na escola. Não tinha explicação. Ele estava na escola, ele desmaiava. Ligavam na minha casa, vem buscar o Gabriel porque ele desmaiou. Não tinha explicação. E o meu pai não aceitava ir em nada. Num determinado dia, alguém foi na minha casa e disse, vai ter um encontro? Por que o senhor não vai? E aquele dia, por graça de Deus, meu pai, que nunca ia em nada, naquele dia ele resolveu ir. Irmãos, o meu pai estava sentado e tinha uma irmã conduzindo uma oração com Jesus no Santíssimo Sacramento. Jesus exposto. Aquela irmã disse assim, Jesus está tocando uma criança. E Jesus está curando o sangue desta criança. Naquele dia, irmãos, aconteceram duas coisas na minha família. O Gabriel nunca mais teve um desmaio. E o meu pai nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. E hoje, irmãos, o meu pai que não gostava de igreja, não gostava de padre, hoje ele é o primeiro. Hoje, uns tempos atrás, ele disse assim para nós, eu não sei vocês, mas enquanto eu viver, eu quero ser renovação carismática católica. Eu quero participar de um grupo de oração. Deus nos dá oportunidades, irmãos, de sermos santos. A cada dia Deus te dá a oportunidade de ser mais santo do que ontem. E para nós rezarmos agora, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, qual é a tua resposta a esse chamado de Deus? Qual é a resposta que você nessa tarde deseja dar ao Senhor? E eu queria te convidar a ficar de pé agora. E que você pudesse, nesse momento, fechar os teus olhos. E que você não se preocupasse agora com quem está do seu lado. Mas que você agora tivesse um momento seu com o Senhor. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora. Coloque a mão sobre o teu coração. E diante de tudo que nós temos ouvido neste dia, desde o momento da manhã, onde o Senhor nos relembrava quem nós somos, onde o Senhor dizia da nossa vocação, do nosso chamado. E nesta tarde, irmãos, quando eu rezava por esta pregação, o Senhor colocava no meu coração que é preciso que a gente entenda por que nós fazemos o que fazemos. Porque muitas vezes, talvez você perde noites de sono, atendendo alguém, rezando por alguém. Talvez você não tenha até mais dia livre na tua agenda. Talvez a tua semana é tão corrida. Rezando pelas pessoas, pregando a palavra, ministrando, cantando. E o Senhor dizia ao meu coração, para quê? Para que nós fazemos o que fazemos? E eis a resposta a nós, irmãos. Para que nós sejamos santos. O objetivo de tudo isso que nós fazemos é ser mais santo. E enquanto eu rezava, o Senhor me colocava também. Quantos problemas têm nos atingido? Dificuldades. Quantos percalços nós temos passado por conta do Evangelho? Para que sejamos mais santos. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes a nossa oração, e às vezes é o que a gente espera,
que muitas vezes as coisas se resolvam logo, que num piscar de olhos tudo mude. Mas o Senhor nesta tarde nos faz um chamado diferente. O Senhor nos faz olhar para a nossa cruz e ter a coragem de carregá-la. E quando eu meditava sobre isso, olhando para Jesus, Jesus que é Deus, que se faz homem, o verbo de Deus que se faz carne, Jesus, irmão, que é Deus, assume a nossa fragilidade humana, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. E Jesus então pega a sua cruz e vai até o fim. E eu dizia: Senhor, dá-me esta graça de carregar a minha cruz até o fim. Porque, queridos, nós somos discípulos do Senhor. E o discípulo é aquele que segue o seu mestre. E o nosso mestre foi aquele que carregou a cruz até o fim. Foi aquele que não desistiu de nós. Diz a palavra que pesava sobre ele os nossos pecados, as nossas misérias, que o castigo que pesava sobre nós pesou sobre ele. E o Senhor vai até o fim, irmãos, para dizer a mim e a você: eu não sei a situação que você se encontra, mas nesta tarde eu quero te convidar a pedir a força do Espírito, para que você carregue a tua cruz, para que você assuma a santidade que é desejo do coração de Deus. E eu ficava meditando, irmãos, como eu fico feliz, eu que sou filho, quando eu faço alguma coisa que agrada aos meus pais, como meu coração fica feliz. E eu pensava, como agradar o coração de Deus, como deixar Deus feliz. Seja santo, seja santa. Olhe para a tua casa, mesmo que talvez ela esteja desmoronando, que você não veja solução. É ali, irmão, é ali que Deus quer florescer a santidade, e Deus chamou você por primeiro. É aquilo que São Paulo vai dizer àquele homem: o que eu devo fazer, irmãos? E São Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Nesta tarde, meus amados irmãos, Deus quer nos dar a graça de levantar aqui homens e mulheres santas. O Senhor quer nos dar a graça de aqui, e você que nos assiste, de levantar famílias santas, maridos santos, esposas santas, filhos santos, casais de namorados santos, para que as pessoas, ao olharem para nós, consigam enxergar um Deus que age, para que as pessoas, ao olharem para nós, consigam enxergar em nós um pouco da santidade de Deus, porque é aquele que nos diz: sede santos, porque eu sou santo. E eu quero te convidar agora, amado irmão, a erguer os teus braços, em um sinal de entrega. E o Senhor coloca o meu coração, e eu quero proclamar em nome dEle: não tenha medo de ser santo. Você que está com o pensamento de que isso não é para você, eu quero dizer a você: não tenha medo de ser santo. Porque a pessoa, quando vive a santidade, não importa o lugar que ela chegue, não importa de quem está lá, uma pessoa que vive a santidade, quando ela chega no lugar, aquele lugar muda. As pessoas mudam. Tamanho é o impacto da santidade. E nós vimos isso com os nossos próprios olhos. A santidade de um homem chamado São João Paulo II.
Quando aquele homem chegava no lugar, a fisionomia das pessoas mudavam, porque a santidade impacta a vida dos outros. A santidade restaura aquilo que foi sendo destruído. E eu quero te convidar agora a pedir esta graça ao Espírito Santo. E eu queria que você repetisse comigo: Deus não me chamou para a impureza. Deus me chamou para a santidade. Deus não chamou a minha família para a impureza. Deus chamou a minha família para a santidade. Diz a palavra de Deus que aqueles que estão fracos, descerá sobre nós o Espírito Santo e nos dará força. Por isso eu quero te convidar agora, irmão. Veja bem, não é porque eu vou dizer, isso é liberdade tua, como nós pregávamos durante a manhã. Mas se você deseja a partir de hoje enxergar as situações da tua vida como um degrau para a santidade, assumir um compromisso de uma vida santa, eu te convido agora a ir dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santa, que a minha família seja santa, Senhor. E eu quero te convidar, irmão, a clamar o Espírito Santo sobre a tua vida agora. Vá pedindo ao Espírito Santo que nesta tarde Ele venha derramar sobre você os seus dons, os seus carismas. Ele venha fortalecer aqueles que estão fracos, aqueles que a cruz tem sido pesada. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós te desejamos nesta tarde. Nós clamamos: vem, Espírito Santo. Nós queremos viver este chamado de Deus para nós. A vontade de Deus é que sejamos santos. Vem, Espírito Santo de Deus. Shiri alamari 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 alalai alalá. Oi alabari canta alamari 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 alamari. Shiri alabari alamari 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 alá. Oi, ela canta lá, súria. Vá soltando a tua voz no Espírito. Vá soltando a tua voz no Espírito. Vá deixando com que Ele vai tomando conta da tua vida agora. O Senhor coloca no meu coração que nós precisamos enxergar as coisas com os olhos de Deus. Então, Espírito Santo, dá-nos esta graça de enxergar as coisas com os olhos de Deus, de enxergar as pessoas com os olhos de Deus. E vá pedindo ao Espírito Santo que você floresça na santidade. Vá rompendo agora, meu irmão e minha irmã, com todo resquício de pecado. Vá rompendo agora, meu irmão e minha irmã, com tudo aquilo que te afasta da vontade de Deus para você. Vá dizendo: Senhor, eu não quero mais. E nesse momento, Senhor, o Senhor já vai libertando pessoas que estão aqui, pessoas que estão em casa, que ainda sofrem por muitos vícios que possuem. E o Senhor está te visitando agora. Vá dizendo ao Senhor: você que tem vício, Senhor, eu não quero mais. O Senhor também está tocando em pessoas que você, meu irmão e minha irmã, a palavra que o Senhor me dá é esfriamento. Você tem se esfriado das coisas de Deus, você tem se distanciado, e esta pregação está dizendo a você: volte à santidade, volte àquilo que Deus te chama. E eu quero convidar a você agora a colocar a mão no irmão que está à tua direita, e você vai clamar sobre ele agora a unção poderosa do Espírito. Você vai clamar porque este irmão seja santo. Você vai dizer ao Senhor que você não sabe aquilo que ele vive, você não sabe os problemas que ele enfrenta,
Você não sabe as dificuldades, você não sabe o que trouxe ele aqui, mas que ele seja santo, que a família dele seja santa, que o Senhor visite os familiares desse irmão que não estão aqui, que o Senhor visite eles agora. Enviai, Senhor, o teu Espírito. Oi, ela canta, ela chore, ela mare. Shiri, ela canta, ela mare, ela mare, canta. Enviai, Senhor, o teu Espírito. Eis-nos aqui, Senhor, com o coração desejoso, com o coração desejoso de ser santo. Shuri alamarere, yalamari alari alabari alamarere. Os santos ou nada mais queremos ser. Proclama para esse irmão: ou santos ou nada. Os santos ou nada. Ou santos ou nada. Os santos ou nada mais. Os santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Os santos ou nada. Os santos ou nada. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, na hora de decidir, em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor. Ou nada, ou santos ou nada mais. Shiri alamari 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 alamari. Shuri ala canta alamari 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 alamari. Oi alamari alalari alamari 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 alamari. Shuri ala canta la suri ala mari ala mari ala mari ala bario. Cheia ala mari alari ala bari ala canta la bari ala mari ala lari ala. Oi ala bari ala bari. Vá soltando a tua voz no Espírito e vá sendo, meu irmão, envolvido pelo Espírito. Cheia ala mari alari ala mari ala marere. O Senhor coloca ao meu coração que Ele está dando a pessoas a graça de ter uma visão espiritual sobre os acontecimentos. Pessoas que têm olhado a sua vida com o olhar humano, e o Senhor te dá a graça de olhar além, um olhar espiritual, de modo, irmãos, que nós, quando orarmos a Deus, não perguntaremos a Ele o porquê que muitas coisas têm acontecido, mas a nossa oração a Deus será: para que, Senhor? Para que isso está acontecendo? E o Senhor está dizendo a nós: para que sejamos santos. Este é o desejo, esta é a vontade de Deus, que nós sejamos santos. E eu quero mais uma vez, querido irmão, para nós encerrarmos este momento, nós temos aqui irmãos, vários, de várias cidades diferentes. O que o Senhor me colocava ao coração é que o Senhor chamou a 12
12 apóstolos. E através daqueles 12, a palavra de Deus se espalhou pelos 4 cantos do mundo. Nós aqui estamos em mais do que 12, irmãos. Eu quero proclamar em nome de Jesus, que se você voltar para a tua cidade, com um desejo verdadeiro de santidade, a tua cidade ficará pequena, comparada ao tamanho da graça que Deus vai derramar. Se nós assumirmos este chamado de Deus, sede santos, muitas graças nos acompanharão, pelo nosso desejo de ser santo. Por isso, para encerrar este momento, segura a mão do teu irmão. Nós vamos cantar esta canção mais uma vez. E esta canção, ela vem de encontro a tudo aquilo que nós temos falado agora. Ou santos ou nada. E enquanto os irmãos cantavam, o Senhor me fazia refletir. Ou santos ou nada. Se eu não for santo, que serei eu? Se eu não dedicar a minha vida à santidade, eu vou dedicar a minha vida a quê? Se eu não assumir este desejo de ser santo, o que serei eu? Ou santos ou nada. Segura firme a mão do irmão, e que nós possamos cantar esta canção. Quero proclamar que o Senhor colocou no coração do irmão, que você tome posse disso que eu vou falar. O Senhor revelou ao irmão que todas as pessoas que vieram aqui hoje, todas elas, todos nós que aqui estamos, todos nós vamos voltar com uma graça, com uma cura, com uma libertação. Ninguém vai sair daqui de mãos vazias. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada. Os santos ou nada mais. Os santos ou nada. Os santos ou nada. Solta a tua voz ao Senhor. Queremos ser. Essa é a nossa oração a Ti, Senhor. Os santos ou nada. Os santos ou nada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: seja santo, seja santa, porque o Senhor nosso Deus é santo. E tomando posse da palavra, nós queremos aplaudir ao Senhor.